Em nome do Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos na terça-feira, na quarta-feira da primeira semana depois da Epifania. Celebrando São Paulo, o eremita, primeiro, né? Imagina, veja a longevidade deste homem. Foi aos 15 anos para o deserto, vivendo parcamente de uma árvore, se diz aí, né? De onde tirava alimento e até roupa daquela árvore, daquela palmeira. E viveu 113 anos. Olha. Então, queridos, bem, nós que estamos nos preparando para viver em refúgio, ou que estamos preparando o refúgio para nele vivermos, realmente precisamos aprender tanto destes nossos santos. Mas veio à luz ontem uma carta secreta que o cardeal Rumes, o brasileiro, que foi o grande coordenador do sínodo pan-amazônico, e que é o cacique da CEPAM, da Comissão Episcopal Pan-Amazônica. Então, ele escreveu a todos os bispos, escreveu aos bispos anunciando, olhem, vejam, anunciando que para o fim deste mês ou o início do próximo já teremos a exortação apostólica pós-sinodal referente ao sínodo pan-amazônico. Paulo VI, João Paulo II escreviam as suas exortações apostólicas pós-sinodais até 2, 3 anos depois do sínodo. Olha a pressa que essa gente tem, estão vendo? Eles estão com muita, porque não lhes resta mais muito tempo. É preciso destruir a igreja e levá-la ao rés do chão imediatamente. Eles têm pressa. O demônio está com pressa, porque de fato resta-lhe pouco tempo. E eu particularmente esperava estar lá, talvez para o fim deste ano, quando inclusive já nem se tornasse inócua a sua aparição por causa da presença do anticristo. Mas vejo que não, me enganei, porque parece ser importante esta exortação justamente para preparar a igreja para o aparecimento do anticristo. Deve ser o último grande documento de preparação então para a igreja, se estar lista, pronta para a aparição do anticristo. Sim, deve ser isso. Tá? Com este documento a igreja vai se colocar. Aí o resto é a demolição final que ele fará. Né? Então, cardeal Rumes escreveu porque trata-se de uma exortação que vai traçar novos caminhos. Tem lá no meio da sua carta uma palavra dizendo que, e daí, desses novos caminhos, cada um vai acolher na sua medida, quer dizer, vai aumentar a confusão, uns vão tomar para um lado, outros para o outro, e, enfim... Enfim, mas de qualquer forma, se propõe novos caminhos para a igreja, novos caminhos para a igreja, e para uma ecologia integral, para a igreja e para o mundo, para a igreja e para o mundo, essa que é a verdade, para uma ecologia integral. Então, realmente, devemos preparar-nos para receber esta exortação apostólica. Diz que o rascunho dela já está completamente pronto, agora está passando pela fase de correção e pronto. Né?
Sim, não, correção dos erros de língua, né? De concordância verbal. Sim, é uma piada falar de correção. Mas, e o cardeal Rumes, então, pede o apoio dos bispos. Dá umas diretrizes de como, do que fazer, que assim que seja apresentada a exortação em Roma, também cada bispo nas suas dioceses, inclusive convide um índio, um jovem, um expert em ecologia, alguma coisa assim, para apoiar Francisco. Olha, Francisco respaldando-se. E assim eles vão amarrando os bispos todos, né? Comprometendo eles já de antemão com a exortação apostólica. Venha nela o que vier. Venha nela. Olha, gente, ontem no mundo, desde ontem, na verdade, foi um arranca, e na nossa comunidade também, foi um arranca-rabo por causa da carta sobre o celibato, do livrinho sobre o celibato, que Ratzinger e Sara assinaram junto. Foi um arranca. Tem artigo falando que é uma briga dos demônios, coisa assim. Foi um arranca-rabo, coisa mais feia do mundo. Diz que quem saiu a notícia de alguém que tem olhos e ouvidos bem lá dentro, junto de Bergoglio, diz que ele chamou o Gdański, aquele secretário de Francisco, que é secretário dos dois, né? De Ratzinger e de Francisco, e aos gritos, aos berros, exigiu que se fizesse alguma coisa contra este livro. Né? E que, por nome de Bento XVI não aparecesse de jeito nenhum. Isso porque toda a celeuma que aconteceu, e o corre-corre, né? E explica, até que tiraram o nome de Bento XVI, da capa ao menos, né? Porque diz que o conteúdo continua lá. Então, pobre do cardeal Sara, né? Que ficou como um grande mentiroso, e manipulador de velhinhos. E manipulador de velhinhos. Né? Mas, aos efeitos, não muda nada. Gente, deixa-me esclarecer algumas coisinhas aqui, que é importante ver. Bergoglio é um antipapa. E ele perfaz a figura do falso profeta. E por isso, por isso ele está excomungado. Não há pessoa mais excomungada da Santa Igreja Católica do que Jorge Mário Bergoglio. Não há. Não há pior inimigo. Não há pior inimigo da Santa Igreja Católica do que o falso profeta. Só o superará. Isso é bíblico. Só vai superá-lo. Alguém quer dizer, não, mas já tivemos papas piores na história. Não. Segundo a Bíblia, não. Só o superará o anticristo. Jorge Mário Bergoglio, o antipapa Francisco, é o pior inimigo que jamais a igreja teve. E a está destruindo. E todos aqueles que estão com ele, todos aqueles que rezam una com Francisco, estão excomungados com ele. Não é possível estar em união com Francisco, destruindo a Igreja Católica e ao mesmo tempo estar na Igreja Católica. Não. Todos, absolutamente todos, estão excomungados. Todos. Não resta cardeal, não resta bispo, não resta padre, não resta fiel que, estando em comunhão com o antipapa Francisco, não esteja excomungado. E não podemos tirar sequer Bento XVI. Conservando como ele conserva até hoje a comunhão com Francisco, Bento XVI está, sim, late sentença, automaticamente excomungado da Santa Igreja Católica. Nada desfazendo das profecias
que eu, inclusive, espero que se cumpram. E mais ardentemente do que nunca, espero que se cumpram em relação a ele. Porque se não se cumprirem em relação a ele essas profecias, temo pela salvação eterna. Aí, então, eu temo, inclusive, pela salvação eterna de Bento XVI. Porque se eu tenho alguma responsabilidade por alertar, por avisar, por denunciar, por salvar a Igreja Católica, imagine a responsabilidade que não tem este homem. Não tem este homem. Imagine. Então, é de temer pela salvação. Sim, é de temer pela salvação eterna dele. É de temer. Então, é uma questão de coerência e de lógica. Ainda que possamos continuar, como eu continuo esperando, que se cumpram nele tantas profecias. Inclusive aquela de Fátima, dele ser, como ontem eu referia, o bispo vestido de branco, que, confessando, entrega a vida. E assim se redime de ter sido excomungado, se redime dos vastos erros, que o seu temor, digamos assim, o levou, inclusive aquele de fazê-lo renunciar, inclusive esse de fazê-lo concordar que se tire o seu nome deste livro. Então, diz que a razão de tanta briga de mergulho, por causa desse livro, é que com certeza ele estaria aprontando justamente nesta exortação apostólica a abertura para a ordenação de homens casados. Eis a razão. Estaria lá já, no rascunho, escrito isto. A abertura desta contra-igreja para homens casados. Queridos, assentem bem isso em seus corações. Não há duas igrejas católicas, uma falsa e uma verdadeira. Isto não existe. Há uma única igreja católica apostólica romana. Uma única. A confusão está na contra-igreja. A Igreja Católica continua firme, sem confusão, sem medo, sem ir e voltar, ir para frente e voltar para trás. Segue reta na sua pregação, no seu caminho, firme, assim como Jesus Cristo afundou e a quis. A Igreja Católica é uma única só, esta. Aquela outra é falsa. E ela não é a Igreja Católica. É falsa. Não é mais. Essa já não é mais a Igreja Católica. Essa só tem uma aparência de Igreja Católica. Não existe duas igrejas católicas. Nem muito menos uma dentro da outra. Não existe. Estão netamente, distintamente separadas. A Igreja Católica segue firme, solene, no seu traçado de salvação do mundo, da humanidade. A outra é cheia de confusão, de mentira, de vai e de vem, de engano. A Igreja Católica, sigamos nós, para não sermos também nós excomungados, firmemente na Igreja Católica, seja ao lado de quem for. Seja ao lado de quem for. Se do nosso lado quiserem sair, saiam. Vão parar contra a igreja. Metam-se na mentira do demônio. Ponham-se sobre este antipapa. Façam a sua própria condenação. Nós, a Igreja Santa Católica Apostólica, manter-se-á firme no seu caminho, oferecendo neta, clara, distinta, seguramente a salvação que Jesus nos veio oferecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.